Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria primeiro de dizer que o governo vai orientar sim pela manutenção do texto, entendendo que essa é a melhor solução para o país nesse momento. O relator foi muito feliz na construção e as votações que nós já tivemos aqui consolidam esse entendimento. Mas eu queria aproveitar essa breve fala aqui para esclarecer algumas notícias que estão saindo agora em vários sites, em vários jornais, sobre uma possível, tem sido caracterizado como facada do líder do governo no ministro da Economia. E eu queria, nesse momento, fazer um esclarecimento sobre o que ocorreu na votação de ontem e de que maneira nós, logicamente, apoiamos completamente a política econômica do governo Bolsonaro. Eu queria iniciar dizendo da minha crença total na capacidade e na competência do ministro Paulo Guedes, que tem conduzido a política econômica no Brasil de maneira excepcional, fez um planejamento correto sobre a implantação das reformas estruturantes no Brasil. Nós todos aqui nesse plenário, alguns divergindo, outros contribuindo, e a maioria absoluta votando a favor da reforma da Previdência ano passado. Tenho certeza que teremos oportunidade de votar, de discutir e de votar aqui a reforma administrativa, a reforma tributária. No Senado nós temos aí outras reformas estruturantes importantíssimas, como a revisão dos fundos, a questão da revisão do Pacto Federativo e também a questão da PEC emergencial. Uma das propostas estruturantes era o Plano Mansueto, que foi modificado pela Câmara. Nós votamos contrariamente aqui, seguindo as orientações do ministro Paulo Guedes e também corroboradas pelo presidente da República. E, infelizmente, a maneira como a distribuição dos recursos se deu naquele projeto de lei, o PLP 149, não estava alinhada com a melhor maneira de distribuir esses recursos na visão do governo federal. E, por isso, nós, naquela oportunidade, votamos contra. E o Senado Federal resolveu, então, arquivar essa proposição legislativa. Aprovou-se, então, no Senado o PLP 39, que veio para a Câmara, que já continha, esse projeto já continha, então, um artigo 7º, que impunha medidas estruturantes, uma vez que modificava ou modifica a lei de responsabilidade fiscal, não em função de algo emergencial para essa crise, mas de maneira perene. Vai ficar para sempre essa modificação, caso seja aprovado definitivamente no Senado. E no artigo 8º, trazia, como efetivamente continua trazendo, porque nós defendemos e aprovamos e mantivemos o texto ontem, a despeito de 3 destaques da oposição que tentavam fazer isso, nós mantivemos o artigo 8º, que é o artigo que garante o congelamento dos salários dos servidores. Alguém pode pensar, alguma parte dos servidores pode estar pensando, mas o governo está sendo cruel de apoiar uma medida como essa. Não, a outra alternativa, defendida por muitos deputados, inclusive, era o corte do salário dos servidores. A alternativa equilibrada que o presidente da República decidiu, junto com o ministro Paulo Guedes, foi o congelamento. E esse congelamento foi colocado, então, no artigo 8º, que nós defendemos ontem aqui e conseguimos manter. Nós todos conseguimos manter. Era a medida, deputado Luiz Miranda, mais equilibrada nesse momento, para que fosse um gesto para aquela população, aquela parcela da população brasileira que está perdendo os empregos nesse momento. Bom, nós então, junto com a equipe econômica, defendemos, alinhados com a equipe econômica, defendemos a manutenção do artigo 8º, que é o núcleo emergencial desse projeto de lei complementar, ao lado do artigo 7º, que é o núcleo estruturante desse projeto de lei complementar. Esses 2 artigos garantem que a ajuda a estados e municípios, que nesse projeto supera os 233 bilhões de reais, que eles não sejam dados, então, a esses entes federativos, sem qualquer contrapartida ou sem qualquer vedação. E nós garantimos juntos aqui, esse plenário, e com a liderança do governo, com o governo, alinhado com a equipe econômica, nós mantivemos os 2 que são a coluna central desse projeto de lei. Ocorre que nós, ao longo dessa semana, conversamos também sobre outras questões, inclusive com nuances políticas sérias, que era a questão do congelamento, ou da possibilidade de excepcional congelamento de salários de servidores para algumas categorias que estão efetivamente
mais à frente no combate ao Covid-19, de modo especial aqueles ligados à segurança pública e à saúde. Quem colocou isso no texto, essa exceção, inclusive incluindo as Forças Armadas, corretamente incluindo as Forças Armadas, segurança pública e saúde, foi o Senado Federal. Mas havia um problema, eles deixaram de incluir os profissionais de segurança pública e de saúde que eram da União. Nós tínhamos que corrigir isso, fizemos uma reunião virtual, presidente da República, ministro Ramos, ministro Guedes e eu na liderança, o deputado Henrique estava comigo na liderança nesse momento, e ficou decidido então que nós apresentaríamos junto com o relator uma emenda de redação para corrigir esse pequeno lapso que foi cometido no Senado e incluir também as polícias mantidas pela União, já que não faria sentido conceder essa possibilidade, que não é a concessão do aumento em si, para todas as polícias dos estados, para os órgãos de segurança pública, do Distrito Federal, que inclusive são mantidos e organizados pela União, e não fazer isso para PF, PRF. Então seria um contrassenso, né? A equipe econômica concordou com isso, nós fizemos o texto, apresentamos a emenda, e isso seria aprovado como uma emenda de redação. O presidente da Câmara, sentindo a pressão de outras categorias, suspendeu a sessão ontem e falou, quem quiser apresentar a emenda, o faça, porque o texto está ficando muito alargado, está deixando de se caracterizar como emenda de redação, e nós vamos para o voto. Quem conseguir emplacar a sua categoria, emplacou, quem não conseguir, não vai emplacar. Bom, o governo estava ainda fechado, claro, com aquilo que foi aprovado no Senado, com a correção que foi aprovada pelo presidente da República, para inserir os policiais, então, da União, de modo especial, policial legislativo, policial federal e policial rodoviário federal. Bom, ocorre que o próprio presidente me pediu, Vitor Hugo, ao invés de escrever dessa maneira, coloque os profissionais previstos no artigo 142 e no artigo 144, de maneira a ficar claro quem são, e de maneira a incluir guarda municipal, de maneira a incluir polícia penal, a ficar claro que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal estão dentro dessas exceções de possibilidades. Então esse foi um pedido explícito do presidente, e eu fiz então o texto, nós apresentamos como emenda. O Paulo Guedes pediu para que nós inseríssemos a restrição desde que diretamente envolvidos no combate ao Covid, o que parecia algo realmente muito coerente para o momento emergencial, mas que na prática se mostrava inviável. Isso foi argumentado, mas nós apresentamos mesmo assim, seguindo a orientação da equipe econômica naquele momento. Quando nós chegamos para a votação em plenário, o governo votou contra a inclusão dos professores, ainda que nós entendamos, e como entendíamos na votação de ontem, que os professores são uma categoria importantíssima para o Brasil, mas, seguindo a equipe econômica e visando a preocupação toda com o equilíbrio fiscal, nós votamos contra a inclusão dos professores. Nós sabíamos que isso seria algo crucial para a equipe econômica. Ao mesmo tempo, nós combatemos para manter, de novo, o artigo 8º, que é um dos núcleos ao lado do artigo 7º, das contrapartidas e vedações necessárias para a concessão desse auxílio emergencial para estados e municípios. Bom, houve a apresentação de um destaque especificamente voltado para a retirada dessa expressão, dessa frase, desde que diretamente envolvidos no combate ao Covid-19. Nós já sabíamos da sensibilidade desse destaque e sabíamos que havia argumentos claros a favor e contrário. Para quem já esteve na linha de frente, como o Derrite, como o Sanders, como eu, no Exército, na Polícia Federal, na Polícia Militar, nós sabemos, como o Zé Medeiros na PRF, nós sabemos claramente a dificuldade de definir quem está e quem não está. Vai dizer que quem está sentado do lado direito da viatura está combatendo o Covid, no lado esquerdo não está. Então isso seria difícil de ser regulamentado na ponta da linha, era uma medida inócua. E nós avaliamos, conversando com os demais líderes aqui, que já havia inclusive a maioria formada nesse sentido. Não seria razoável que nós nos contrapuséssemos a essa medida, sabendo que prejudicaríamos na ponta da linha profissionais tão dedicados quanto os profissionais de saúde e de segurança pública, da maneira como estava sendo tratado, entendendo inclusive que nós não estávamos concedendo aumento a ninguém.
apenas possibilitando a concessão que, sendo muito franco e honesto aqui, nós julgamos muito difícil que ocorra diante do problema que nós estamos vivendo. Feita essa avaliação, eu, desse plenário, liguei para o presidente da República e me certifiquei de que essa era a melhor solução. E o presidente, 10 horas da noite de ontem, falou: Vitor Hugo, faça dessa maneira e vamos acompanhar para privilegiar esses profissionais que estão efetivamente na ponta da linha, e assim aconteceu. De maneira que eu faço esse pronunciamento aqui um pouco mais longo, nesse momento, para deixar claro que a exclusão da expressão ou da frase, desde que diretamente envolvidos ao combate com a Covid-19, foi uma determinação do presidente da República, cumprida pelo líder do governo na Câmara, uma vez que eu sou o líder do governo e não o líder de qualquer ministério. Muito obrigado. Obrigado, deputado. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no Infoleg parlamentar. Está iniciada a votação. Tem alguns líderes aqui que solicitaram